E você quer saber como fica o funcionamento do comércio, academias, igrejas, escolas, bares e restaurantes? Vamos explicar tudo para você a partir deste momento, porque o novo decreto de Goiânia limita comércio de segunda a sexta-feira e libera apenas atividades essenciais nos finais de semana. Vamos conferir juntos essa reportagem, o que muda com as novas medidas restritivas para combater a Covid-19 em Goiás? Pelo novo decreto, o funcionamento do comércio não essencial em Goiânia foi mantido, mas com algumas mudanças de horário e de limite de público. A decisão do prefeito Rogério Cruz contraria a intenção do governo do estado, que defendia o fechamento das atividades não essenciais por mais 14 dias, ou funcionamento por apenas 6 horas. Nós construímos um acordo em que esse acordo será também uma transferência de responsabilidade a todos aqueles que realmente sabem a importância de poder apoiar o decreto, solicitar que todos os setores da economia do estado de Goiás realmente assumam a responsabilidade no uso da máscara, dentro dos critérios de higienização das mãos, dos distanciamentos, para nós podermos contar com a queda que nós estamos, graças a Deus, colhendo em relação aos 14 dias que estivemos fechados. O secretário municipal de governo diz que a prefeitura está seguindo o decreto estadual, também publicado ontem. Várias reuniões, muito diálogo nos últimos dias, particularmente do final de semana para cá, onde os índices epidemiológicos, os números de leitos, os números de leitos de UTI, de enfermaria, eles nos permitiram fazer essa avaliação. O prefeito Rogério Cruz determinou que nós nos alinhássemos ao princípio do decreto estadual. Veja agora como as atividades passam a funcionar na capital a partir de hoje. As feiras livres e especiais vão funcionar de segunda a sexta-feira, com distanciamento de 2 metros entre as bancas e proibição de consumo de alimentos nas praças de alimentação. O comércio de rua vai funcionar das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Os estabelecimentos do setor de serviços só podem abrir entre meio-dia e 8 horas da noite. Shoppings, galerias e centros comerciais devem abrir das 10 da manhã às 10 da noite. A abertura de bares e restaurantes continua sendo das 11 da manhã às 11 da noite, com limitação de 50% da capacidade e sem música ao vivo. Distribuidoras de bebidas devem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite e salões de beleza e barbearia do meio-dia às 9 da noite. As academias devem abrir das 6 da manhã às 10 da noite e com até 30% da capacidade. Escolas infantis podem manter as aulas presenciais com até 30% da capacidade. Já a construção civil segue a regra geral, com funcionamento das 8 horas de segunda a sexta-feira, e os donos das empresas são responsáveis pelo transporte de seus funcionários, que dependem do transporte coletivo. Uma mudança importante no novo decreto é em relação aos finais de semana. Todas as atividades não essenciais estarão fechadas aos sábados e domingos nos próximos 14 dias. Apenas as atividades essenciais vão poder funcionar aos sábados e domingos, como supermercados, farmácias, postos de combustíveis e unidades de saúde. Até as feiras especiais, como a Feira Hippie, da Lua e do Sol, estão proibidas de serem montadas. Nos finais de semana, bares e restaurantes poderão funcionar para entregas e retiradas nos estabelecimentos. As praças de alimentação dos shoppings também estarão fechadas aos sábados e domingos. O secretário municipal de saúde de Goiânia disse que os números da Covid têm reduzido nos últimos dias em Goiânia, mas destacou que, se for necessário, medidas mais duras podem ser adotadas a qualquer momento. O município hoje tem a segurança de permitir leitos em disponibilidade, bem como uma taxa de transmissão de doença estável nos últimos 14 dias. Inclusive, o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde é uma publicação diária, em que sempre estão sendo avaliados os dados sanitários e os dados epidemiológicos,
Ou seja, a qualquer momento, havendo a necessidade de qualquer mudança de atitude, essas informações podem chegar ao Executivo a fim de tomá-las. Suas dúvidas podem chegar até a gente do Jornal do Meio-Dia. Nós vamos esclarecendo e pedindo ajuda mais uma vez do Almir Costa, ampliando essas informações. Almir, tudo bem? Boa tarde. Eu quero saber como fica a situação na região metropolitana de Goiânia com o novo decreto. Luciana, bom dia aos nossos telespectadores. Continua aquele problema que a gente já vem mostrando aqui no nosso telejornalismo, né? A falta de unidade, de sintonia entre os municípios e o governo do estado. O decreto do estado segue por um lado, dos municípios, infelizmente, segue numa direção um pouco diferente. Vamos falar, por exemplo, em relação à Aparecida de Goiânia. A Aparecida de Goiânia não segue o decreto estadual, vai continuar com aquele decreto do isolamento social intermitente. Lá o escalonamento, agora como está na situação no cenário amarelo, os comércios vão fechar apenas uma vez por semana. Aos domingos, todos os estabelecimentos não essenciais fecham as portas. Aí só funcionam aqueles que são essenciais, né? Supermercados, farmácias e também postos de combustível. Em Senador Canedo, a situação é ainda mais delicada, viu? A Prefeitura nos informou que está estudando o que será feito no município. Nem sabe ainda o que vai ser feito. Se vai seguir o decreto estadual ou se vai editar um novo decreto lá na cidade. Anápolis seguiu, né, o decreto estadual até ontem, mas o prefeito Roberto Naves informou que um novo documento municipal, um novo decreto, será confeccionado e apresentado nos próximos dias, ou seja, lá também não vai seguir o que está acontecendo aqui em Goiânia e o que preconiza o decreto estadual que foi editado ontem também. Trindade também, uma cidade grande, importante aqui da região metropolitana de Goiânia, não vai seguir o decreto estadual. Deve também ter um novo decreto municipal para poder fechar ou abrir as atividades econômicas lá, essenciais e não essenciais. Lá, como em outras cidades da região metropolitana e também do estado, o que existe é o chamado toque de recolher. A partir de determinado horário da noite, todas as atividades têm que fechar, por exemplo, bares e restaurantes, aí só funcionam com entrega, né, o chamado delivery, mas ainda não tem uma definição se outras medidas serão tomadas lá em Trindade. A informação do prefeito do município é de que os casos lá estão controlados, inclusive houve queda nos últimos dias e que por isso a prefeitura está avaliando, Luciana e Lucílio, o que vai fazer. É o que a gente fala, né? Não trabalha em linha, não trabalha numa unidade e aí os problemas vão pipocando em cada cidade. E aí as situações vão ficando diferentes de uma cidade para outra. Infelizmente, a gente não consegue combater de uma forma uniforme a pandemia no estado de Goiás. Pois é, Almir, medidas que não são unificadas acabam provocando uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, principalmente essas do entorno, porque muitas moram em Senador Canedo, trabalham em Goiânia, a mesma coisa acontece com Trindade, o trânsito é intenso e aí você tem que se adequar ao decreto de cada município. Você há de concordar comigo que o pior para o setor produtivo é esse abre e fecha. Agora, se todos colaborassem, mantendo o distanciamento, cumprindo os protocolos de segurança, seria bem melhor, né? Pelo menos aqui na região metropolitana de Goiânia, Luciana, não deveria haver esse desalinhamento entre as prefeituras e o governo do estado, ou pelo menos entre as prefeituras, né? Porque, como você disse, as cidades aqui são muito próximas. Nós somos uma região metropolitana de mais de 2 milhões de habitantes e as pessoas estão sempre trafegando de uma cidade para outra. E os protocolos em cada uma delas, infelizmente, é diferente. Fica por aí, não vai almoçar agora não, que daqui a pouco você volta com mais informações. Valeu, Almir.